após uma pequena pausa, 18 horas e 1 minuto, dando sequência ao roteiro da presente sessão, iremos proclamar os resultados referentes ao julgamento dos processos objeto de votação através do voto provisório, nos quais não há pedido de sustentação oral. Na sequência, passaremos aos julgamentos com pedido de sustentação oral nesta sessão, remotamente. Como faço habitualmente, irei me cingir ao item do roteiro e o dispositivo final. Julgando habeas corpus, item 1, a unanimidade conhecido e concedido. Com a aplicação das cautelares do artigo 319, incisos 1, 4, 5 e 9 do CPP. Item 2, fora retirado de mesa de minha relatoria, com determinação para ser redistribuído para o desembargador prevento, que no caso não sou eu. Algum problema quanto ao áudio de gravação? Ok? Item 3, unanimidade, conhecido e denegado, o habeas corpus. Item 4, unanimidade, conhecido e denegado. 5, unanimidade, conhecido e denegado. 6, processo de minha relatoria retirado de mesa em face de decisão monocrática exarada. 7, unanimidade, conhecido e denegado. 8, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 9, unanimidade, não conhecido. 10, unanimidade, não conhecido. 11, unanimidade, conhecido e denegado. 12, unanimidade, conhecido e denegado. 13, unanimidade, conhecido e denegado. 14, unanimidade, não conhecido. 15, unanimidade, conhecido e denegado. 16, será julgado com sustentação oral. 17, unanimidade, conhecido e denegado. 18, unanimidade, conhecido e denegado. 19, será julgado com sustentação oral. 20, unanimidade, conhecido e denegado. 21, unanimidade, conhecido e denegado. Com recomendação de ofício para que a autoridade coatora empreenda celeridade na apreciação do pedido. 22, unanimidade, conhecido e denegado. 23, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 24, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 25, unanimidade, não conhecido. 26, unanimidade, não conhecido. 27, unanimidade, não conhecido. 28, unanimidade, não conhecido. 29, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 30, processo de relatoria da desembargadora Lira, que votou pelo parcial conhecimento e denegação da ordem, seguida que foi pelo desembargador Carneiro. No nosso roteiro, falta o voto da desembargadora Silvia. Já votou acompanhando, né? Então, por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 31, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 32, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 33, será julgado com sustentação. Já foi julgado com sustentação oral. 34, unanimidade, conhecido e denegado. 35, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 36, processo de relatoria do desembargador Carneiro, votou pelo não conhecimento do habeas corpus, faltando o voto da desembargadora Silvia, segundo o nosso registro.
A desembargadora Silvia acompanhou. Pois não. Eu também acompanhei o voto do relator, então julgamento por unanimidade pelo não conhecimento. 37, unanimidade, conhecido e concedido. 38, unanimidade, prejudicado. 39, unanimidade, conhecido e denegado. 40, unanimidade, conhecido e denegado. 41, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 42, relatoria do desembargador Carneiro, com solicitação de adiamento do julgamento. O desembargador Carneiro confirma Confirmo, essa excelência. solicitação. Confirmo. Processo adiado. 43, também do desembargador Carneiro, com pedido de adiamento, processo adiado. O mesmo acontecendo com o item 44. Item 45 será julgado com sustentação. Perdão. Item 45 já submetido a julgamento, com pedido de vista de minha parte. 46, unanimidade, conhecido e parcialmente concedido. 47, será julgado com sustentação. Já houve também, né? Perdão, 47 já julgado com sustentação oral pelo parcial conhecimento e denegação. 48, também já julgado com sustentação oral. 49, da mesma forma. 50, por unanimidade, prejudicado. 51, por unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 52, unanimidade, conhecido e denegado com recomendação. 53, unanimidade, conhecido e denegado. 54, unanimidade, conhecido e denegado. 55, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 56, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 57, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. 58, unanimidade, parcialmente conhecido e denegado. Sendo esse o último habeas corpus listado no roteiro, julgando conflito de jurisdição. Item 1. Unanimidade, competente o juízo suscitante, que no caso é o juízo do segundo juizado especial de violência doméstica e familiar contra a mulher da comarca de Fortaleza. 2. Mais um conflito, unanimidade, não conhecido. 3. Unanimidade, competente o juízo suscitado, no caso, o juízo de direito da comarca de Ipueiras. 4. Unanimidade. Não, esse aqui é um conflito de jurisdição de relatoria da desembargadora Silvia. E, se eu não me engano, eu tenho um voto declarado. Não, é outro. Perdão, porque eu me recordo que teve um que houve esse voto declarado. Por unanimidade, conflito negativo de jurisdição conhecido, declarada competência para processamento do feito do juízo da primeira unidade do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5, conflito de jurisdição esse, de relatoria da desembargadora Silvia, que votou pelo conhecimento e a procedência do conflito. Eu apresentei um voto declarado, eu nem consegui inserir no sistema, mandei no chat, né, por não conseguir. Mas, abreviando e esclarecendo, eu venho, é uma questão bem interessante mesmo, eu venho entendendo que me parece aqui que trata-se de um conflito de atribuições, porque, no caso, trata-se de uma venda particular em razão de um bem do devedor. E o juízo suscitante da terceira vara criminal da comarca de Caucaia entende que a competência é do diretor do fórum da comarca de Caucaia, que se apresenta aqui como juízo suscitado. E o diretor do fórum, por ser diretor do fórum, essa função de diretor do fórum
ela não pressupõe, ela não exige função jurisdicional. E a alienação judicial, ela está dentro do exercício da função jurisdicional, né? E decorrente exatamente da presidência do feito. Se o juízo da terceira vara criminal entende da necessidade de uma venda judicial de bem, obviamente isso decorre de um processo, talvez de apreensão de um bem, enfim, uma condenação penal, algo do gênero, né? Um processo que tramitava lá, né? E aí eu venho exatamente dizendo isso no meu voto declarado. Não se trata exatamente de um conflito de jurisdição, porque diretor do fórum não tem jurisdição, né? E sim de atribuições, que também é previsto no regimento, né? E entendendo que a competência, inclusive, é do órgão especial, que diz lá. No nosso regimento tem um dispositivo que fala: o órgão especial é competente para dirimir conflito de atribuições envolvendo autoridades judiciárias. Inclusive, à guisa de ilustração, aqui em Fortaleza também se promove a alienação judicial de bens, e não é a diretoria do fórum que faz isso. Tem que se baixar um edital, tem que se... Enfim. Eu perguntei até à diretoria como é que se processava. A diretoria disse, olha, aqui, normalmente o juiz faz, ele faz todo o trâmite, e se precisar uma doação, ou se for destruição de alguma coisa, a diretoria o faz, vamos dizer assim, consegue providenciar. E eu perguntei, com relação a leilões, ele disse, é no sistema, mas parece-me a da própria vara. Isso. A própria vara acessa o sistema. Parece-me que no interior é um pouquinho diferente. Aí eu fui procurar a resolução, existe uma resolução do CNJ com relação à questão, mas deixa ainda em aberto uma outra circunstância, com relação à diretoria, mas, aliás, às varas competentes. Aí fica em aberto uma outra circunstância que o órgão especial definiu. Então, fica sem saber exatamente qual é, até a própria corregedoria poderia até, se fosse o caso, definir como é que ficaria essa circunstância. Mas eu achei bastante interessante a sugestão de Vossa Excelência. Baseado no dispositivo do nosso regimento interno, que, dentre as atribuições da competência do órgão especial, estabelece lá conflito de atribuições. Que a questão, inclusive, é uma questão que passa a ser até administrativa, né? Não é criminal, não é penal. Né? Isso, isso. Bom, em resumo, né, o entendimento do voto declarado é nessa linha, entendendo que não cabe a nenhuma das câmaras criminais se pronunciar em razão da previsão regimental atribuída ao órgão especial. Se quiser, eu posso até dizer o artigo aqui, a gente localiza o processo e... Viu? Viu o chat, a desembargadora ali? Aí lá está citado, né? Bom, então o voto é nesse entendimento, com a palavra a desembargadora Silvia para se manifestar querendo. Pois não. Sim. Eu votei com o relator, com a relatora, mas depois vi o chat e cheguei à conclusão que o desembargador está com a razão. Então, eu me acosto ao voto dele. Para enviar para o órgão especial e lá eles deliberam. Eu também vou me acostar, por ser uma matéria que ainda, no meu entendimento, ainda está um pouco assim, não muito definida com relação, principalmente ao interior do Estado, seria interessante realmente que o órgão especial definisse. Mas só que aí ele teria que ir não como conflito de jurisdição. Atribuições. Porque se ele for como conflito de jurisdição... Atribuições. Não, e no voto está dizendo conflito de atribuição. Posso enviar. Pois não. É porque eu já fiz um precedente, né? Competência do órgão especial. A desembargadora Silvia, então, incorpora o seu voto, né, as razões do voto declarado, então temos uma unanimidade, né, pelo conhecimento da incompetência, né, o reconhecimento, melhor dizendo, da incompetência da primeira Câmara Criminal, entendendo que a demanda se refere, na sua natureza, a um conflito de atribuições, e por isso determinando o envio da peça
ao órgão especial para dirimir a controvérsia, por unanimidade, né? Na sequência, embargos de declaração, né? Item 1 dos embargos, por unanimidade, conhecidos e rejeitados. Aliás, aqui há uma observação aguardando votação. Não sei se já foram votadas. É a relatoria da advogada Lígia. Item 1 dos embargos. Tá. Então, unanimidade, conhecidos e rejeitados. 2, unanimidade, conhecidos e parcialmente acolhidos os embargos. Pauta número 21/2024, item 1, apelação criminal, relatoria da advogada Lígia, com observação de retirada de pauta. A advogada juntou novo atestado médico de 30 dias, contado a partir do dia 24 de julho. Adiado, portanto. Item 2, apelação criminal, relatoria do desembargador Carneiro, adiada a pedido do relator. Pauta de número 25 ainda, item 3, por unanimidade, apelação, conhecidos os recursos interpostos, né, de apelação, para negar provimento aos recursos dos réus Wagner Cunha Flor e Alexandre Chimenez de Carvalho, e dar parcial provimento ao recurso do réu Alessandre de Vasconcelos Feijão. 4, relatoria da desembargadora Lira, com observação de sustentação oral, né? Será julgado com sustentação oral. Já foi, né? Prejudicado, então, já foi julgado. 5, também já foi julgado com sustentação oral. Pauta número 26, recurso sentido estrito. Item 6, unanimidade, conhecido e improvido. 7, unanimidade, conhecido e improvido. 8, unanimidade, conhecido e improvido. 9, unanimidade, conhecido e improvido. 10, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 11, unanimidade, conhecido e improvido. 12, tá. 12, por unanimidade, conhecido e improvido. 13, processo de relatoria da desembargadora Lígia, adiado. A pedido da relatora. 14, unanimidade, conhecido e improvido. 15, unanimidade, prejudicado. 16, unanimidade, conhecido e provido. 17, unanimidade, conhecido e improvido. 18, unanimidade, conhecido e improvido. 19, unanimidade, conhecido e provido. 20, processo de relatoria da desembargadora Lira, retirado de pauta. 21, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 22, relatoria da desembargadora Lira, também adiada a pedido da relatora. 23, unanimidade, conhecido e parcialmente provido, redimensionando-se a pena, fixando-a em definitivo em 11 meses de detenção. 24, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 25, unanimidade, parcialmente conhecido e improvido. 26, adiado a pedido da relatora, desembargadora Lira. 27, unanimidade, conhecido e improvido. 28, unanimidade, conhecido e improvido. 29, unanimidade, conhecido e improvido. 30, unanimidade, conhecido e provido. 31, relatoria da desembargadora Lira, adiado, a pedido da relatora. 32, unanimidade, conhecido e improvido. 33, unanimidade, conhecido e improvido. 34, unanimidade, conhecido e improvido. 35, unanimidade, conhecido e improvido. 36, unanimidade, conhecido e improvido. 37, unanimidade, conhecido e improvido. 38, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 39, unanimidade, conhecido e provido. 40, unanimidade, conhecido e provido. 41, unanimidade, conhecido e improvido. 42, unanimidade, conhecido e improvido. 43, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 44, unanimidade, conhecido e improvido. 45, relatoria da desembargadora Silvia,
adiado, a pedido da relatora. 46, unanimidade, não conhecido. De ofício, absolvido o apelante do crime imputado nos termos do artigo 386, inciso 7 do CPP. 47, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 48, relatoria da desembargadora Silvia, adiado, a pedido da relatora. 49, unanimidade, conhecido e provido. 50, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 51, unanimidade, conhecido e provido. 52, unanimidade, conhecido e improvido. 53, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 54, unanimidade, conhecido e improvido. 55, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 56, unanimidade, conhecido e improvido. 57, unanimidade, conhecido e improvido. 58, unanimidade, conhecido e improvido. 59, desembargadora Silvia, relatora, adiada a pedido da relatora. 60, unanimidade, conhecido e improvido. 61, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 62, unanimidade, conhecido e improvido. 63, unanimidade, conhecido e improvido. 64, unanimidade, conhecido e improvido. 65, unanimidade, conhecido e parcialmente provido. 66, unanimidade, conhecido e provido. 67, unanimidade, conhecido e improvido. 68, unanimidade, conhecido e improvido. 69, unanimidade, conhecido e improvido. Passaremos agora ao julgamento dos processos com pedido de sustentação oral remotos dos feitos listados para esta sessão. O primeiro deles, e único, é o do item 16 do roteiro, habeas corpus. Item 16, extra pauta. Chamo o habeas corpus de número 630324, dígito 42, ponto 2024.8.06, ponto sequência de 4 zeros. Impetrante, Francisca Tatiane Teixeira Magalhães e também Marcos André Viana Cavalcante. Pacientes, Francisca Mauri da Silva Araújo e Daniel Medeiros de Siqueira. Impetrado o juiz de direito da primeira vara da comarca de Marco, sob relatoria da eminente desembargadora Lígia Andrade de Alencar Magalhães, a quem concedo a palavra. Gostaria que Vossa Excelência indagasse das partes se dispensam a leitura do relatório. Alguma objeção? Sem objeção, desembargador. Sendo assim, já concedo a palavra a Sua Excelência, o doutor advogado Marcos André Viana Cavalcante, para apresentar suas razões em sustentação oral pelo tempo regimental de 15 minutos. Obrigado, desembargador. Boa noite a todos. Acredito que todos estejam já cansados, mas tentarei enxugar com mais brevidade possível a minha sustentação oral. A excelentíssima senhora desembargadora Lígia de Andrade de Alencar Magalhães, que atua como relatora no presente feito, a excelentíssima senhora desembargadora Lira Ramos de Oliveira e ao excelentíssimo senhor desembargador Francisco Carneiro Lima, que integralmente compõem a turma julgadora. Gostaria de saudar também o doutor procurador de justiça, os serventuários da justiça e aos colegas advogados que nos acompanham nesta sessão de julgamento. Excelências, o presente habeas corpus tem como principal finalidade se insurgir contra um caso na origem, que é pelo qual estão acautelados de forma preventiva os pacientes, que é permeado de uma série de ilegalidades que maculam a rigidez do processo desde o princípio. E antes que eu detalhe, de fato, tais impropriedades e as razões pelas quais Vossas Excelências devem conceder a ordem, eu antes gostaria de tocar rapidamente em um ponto que foi objeto de discussão no nobre parecer da Procuradoria de Justiça e que precisa ser esclarecido. A douta Procuradora de Justiça, na ocasião de emissão do parecer, argumenta que nós estaríamos diante, na verdade,
de uma mera reiteração de pedido, em razão de haver habeas corpus anterior, o que faria, portanto, que, em tese, o atual habeas corpus não pudesse ser reconhecido. De fato, excelências, e é isso, não se questiona, a defesa do paciente, inclusive personificada aqui na figura deste mesmo advogado, já manejou um outro habeas corpus que também discutia a ilegalidade do acesso aos dados celulares. No entanto, e aqui é o ponto-chave, existem entre um e outro distinções de fato e de direito, muito claras que não deixam qualquer margem de dúvida sobre a existência ou não de eventual reiteração de pedido. A primeira dessas, desembargadores, dessa distinção, está relacionada ao tempo, ao lapso temporal. No HC anterior, o acórdão foi proferido no dia 10/5/2023, ou seja, há quase 15 meses atrás. Desde essa época, e aqui há uma segunda distinção, sobrevieram diversos elementos novos que justificaram a presente impetração. Na primeira impetração, nós nos insurgíamos contra uma decisão proferida pelo juízo na custódia que decretava a prisão preventiva dos pacientes, que sequer, naquela época, havia ainda ação penal. Era tudo muito embrionário, as investigações ainda não estavam nem para começar. Então, observe que já agora, nessa segunda impetração, nós questionamos uma decisão que ratifica o recebimento da denúncia, inclusive já houve a primeira audiência de instrução. Deixar claro a vossas excelências que a audiência de instrução já começou. São, portanto, dois momentos processuais completamente distintos, desembargadores. Vejam, então é que é inviável que esse habeas corpus seja considerado tão somente uma mera reiteração do anterior. Superada essa questão, vamos de fato para aquilo que o cerne da discussão travada aqui é a forma ilegal com que foram obtidos os dados que resultaram na prisão dos pacientes. Pois bem, do que consta da própria ação penal, o ato que inaugura toda a acusação que atualmente pesa em desfavor dos pacientes, tem início quando eles são encontrados próximo a uma localidade onde um veículo que é apontado como instrumento do crime estava. Nessa ocasião, os pacientes são abordados pelos policiais que, de forma forçada, desembargadores, apreenderam o celular de um deles e visualizaram aquilo que supostamente os relacionaria com a prática do crime investigado na ação penal. A partir daí, excelências, os pacientes são conduzidos à delegacia, presos em flagrante e a prisão preventiva é decretada. E esses mesmos elementos são os que servem de base para o indiciamento, para o oferecimento da denúncia e para o recebimento da denúncia. Então, a primeira constatação é que nós extraímos é que houve um elemento que desencadeou todas as acusações pesadas em desfavor dos pacientes, que é o quê? A obtenção dos dados do telefone celular. E eu digo constatação, doutora desembargadora relatora, porque é algo auferível objetivamente, ou seja, independentemente de valorações subjetivas minhas, como advogado. Tanto é que se nós experimentássemos suprimir o recorte desse episódio, ou seja, um cenário hipotético em que o telefone não fosse apreendido ilegalmente, o que se teria, na verdade, de fato, dos pacientes teriam sido encontrados próximo ao veículo, o que certamente não faria com que estivesse preso aqui hoje. Então, nós temos de convir que a devassa no celular é realmente um fato determinante. Convencidos disso, a grande questão, desembargador Francisco Carneiro, e aqui é o ponto-chave, é a obtenção desses dados foram ilegais. E aqui mais uma constatação. Ela é ilegal não porque eu quero que faça que seja ilegal. Ela é ilegal porque não foi demonstrada qualquer prova da voluntariedade, do consentimento de nenhum dos pacientes.
Eu posso afirmar com certeza, desembargadores, por já terem ouvido os policiais que participaram da prisão em flagrante dos pacientes durante a instrução na origem, que eles em nenhum momento falam dessa autorização. Por mais que digam que um deles haveria consentido, entregado o aparelho celular, fato é, desembargadora Lira, que em nenhum momento se faz prova desse consentimento. E eu fiz questão de explorar isso na instrução, justamente para que eu pudesse trazer aqui hoje, a Vossas Excelências, alguma resposta. Para cada um dos policiais que foram ouvidos, eu questionei se havia declaração assinada pelo paciente provando a autorização, ou se foi feito, desembargadores, algum registro de áudio ou vídeo, ou se houve qualquer outra forma de demonstração da voluntariedade. Sabe o que eles responderam, desembargadores? Que não. Então, se nós não temos sequer como fazer prova dessa autorização, não há como dizer que ela existiu de fato. E se não há prova do franqueamento dos pacientes, muito menos mandado judicial para a apreensão do telefone celular, a obtenção dos dados extraídos do aparelho do paciente é ilícita, desembargadores. É ilícita. Ou seja, se didaticamente nós pegarmos aquela primeira constatação em que a apreensão do celular é um fator determinante, somada à segunda constatação de que seria que a sua obtenção seria ilícita, a conclusão é que nós chegamos é que se trata de uma prova inservível aos autos, assim como tudo que dela decorre. E, mais uma vez, inadmissível a prova, desembargadores. A prova deve ser desentranhada dos autos. E se ela é a única que dá suporte à pretensão acusatória, a consequência disso tudo é que a anulação integral da ação penal originária é a única medida a ser tomada. Por fim, desembargadores, para não soar cansativo aqui a Vossas Excelências, eu gostaria de registrar que toda essa discussão se trata de matéria plenamente cognoscível pela via do habeas corpus. Se de um lado não há como questionar o estreito caminho do presente instrumento, de outro, nós também não podemos esquecer dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. O próprio STJ, aliás, mesmo nessa via estreita, já concedeu em um habeas corpus para declarar a nulidade das provas obtidas de um aparelho celular, já que não havia sido demonstrado o consentimento da correta. Trata-se de um habeas corpus, peço licença a ler, habeas corpus de número 674-185, de Minas Gerais. Fora esse, eu poderia citar outros tantos em que discussão da mesma matéria ocorreu em sede de habeas corpus. E o STJ concedeu, desembargadores, para retificar as ilegalidades aventadas. Enfim, por tudo e por tanto, desembargadores, a Vossas Excelências, em razão de todo o exposto, este advogado ratifica o pedido principal, feito no habeas corpus, para que Vossas Excelências reconheçam a ilicitude na obtenção dos dados do aparelho celular, a fim de determinar, desembargadores, a anulação da ação penal originária, com a consequente expedição dos alvarás de soltura em favor dos pacientes. É o que se roga. Muito obrigado. Pois não, doutor. Concedo a palavra ao Ministério Público por igual tempo. Excelentíssimo senhor presidente desta colenda Câmara, doutor Mário Parente, excelentíssima senhora relatora, desembargadora Lígia Andrade, desembargadora Lira Ramos, Francisco Carneiro, Silvia Soares Nóbrega e Sá Soares Nóbrega, respeitabilíssimo defensor público, doutor Leonardo Moura, doutor Marcos André Viana Cavalcante, assessores, servidores e o segurança que nos assiste neste momento. A manifestação existente nos autos, habeas corpus com pedido liminar, delitos de homicídio, liminar indeferida, alegação de nulidade de provas
acesso ao celular sem autorização judicial, não conhecimento, incompatibilidade com a via eleita, revolvimento fático probatório, necessário a dilação probatória, inviável no RIT. Ainda que se examinasse de ofício a decisão que afasta a nulidade e decretou a custódia cautelar, menciona o seguinte: inicialmente observa-se a ausência de relatos de violência física em relação aos autuados. Com relação ao suposto indevido acesso ao aparelho celular do autuado, Daniel Medeiros Siqueira, entendo que até o momento não há provas robustas quanto à ocorrência da violação, inclusive porque os policiais foram uníssonos na afirmação de que o autuado Daniel Medeiros de Siqueira teria concedido acesso ao celular e que apenas em um segundo momento é que o mesmo retirou a autorização, quando os policiais já haviam coletado indícios da prática de autoria do crime. Entendo que deve-se presumir a boa-fé dos policiais, mesmo porque, se o autuado efetivamente tivesse negado o acesso, a mesma conduta realizada em relação ao celular do segundo autuado também seria adotada. Com efeito, no que diz respeito ao celular autuado de Francisco Amaury da Silva Araújo, houve abstenção no seu manuseio, porque os policiais responsáveis pela diligência informaram que não foram autorizados pelo seu proprietário, apenas por amor ao debate. A conversão da prisão flagrante em preventiva. Questão superada diante do novo título prisional, reiteração de pedidos já analisados em habeas corpus, anteriormente impetrado. Embora em fase pré-processual, discutiu o mesmo objeto e causa de pedir, agora discutido. Em relação a essa conversão em preventiva, também por amor ao debate, vamos citar o trecho aqui da decisão que sustenta a manutenção da custódia. A manutenção do flagranteado em liberdade traz sérios riscos à ordem pública, ante o risco reiterado, risco concreto de reiteração delitiva, revelado pelo modus operandi do crime em apuração. De fato, a gravidade concreta dos crimes atribuídos a custodiados é de extrema gravidade, pois se trata de um duplo homicídio cometido em plena luz do dia, em via pública no centro da cidade de Morrinhos. Vossas Excelências se lembram que esse fato foi muito divulgado na mídia. Foi o assassinato de uma advogada e de sua genitora, a mando supostamente de uma empresária, onde duas mulheres foram perseguidas e alvejadas por diversos disparos de arma de fogo. Some-se ainda que os possíveis autores do delito são policiais militares, ou seja, pessoas que deveriam garantir a segurança pública, de modo que sua participação em crime desde já certamente revela uma maior reprovabilidade e gravidade do ato. Além disso, ambos os autuados já respondem a outras ações penais em andamento. Com relação ao autuado Francisco Amaury da Silva Araújo, o mesmo afirmou em audiência que responde ao processo por crime de homicídio, e o atual Daniel Medeiros responde ao processo por extorsão. Por essas razões, nos manifestamos pela denegação da ordem, é como se manifesta o Ministério Público. Devolvo a palavra à desembargadora Lígia, relatora. Gostaria que indagasse das partes se contentam com a leitura da proposta de emenda. Alguma objeção? Sem objeção, desembargadora. Com a palavra a desembargadora Lígia. Habeas corpus, penal e processo penal, homicídio simples, prisão preventiva, nulidade de prova, acesso a dados de telefone celular sem prévia autorização.
mera reiteração de pedido, inviabilidade de reapreciação de coisa julgada, o writ não conhecido. Número 1. No que se refere às alegações de nulidade das provas colhidas no ato flagrancial, em decorrência de acesso a dados dos aparelhos de telefonia móvel dos pacientes, que foram supostamente obtidos sem autorização prévia, destaco que existe julgado anterior desta Corte de Justiça, HC número 062 4735, dígito 06, ponto 2023.8.06, ponto sequência de 4 zeros, em que se apreciou temática idêntica referente às mesmas partes e mesmo ato coator. Na oportunidade, esta Corte de Justiça entendeu pelo não conhecimento da impetração, por entender ser incabível o exame do mérito pela via estreita do habeas corpus, haja vista a necessidade de exame aprofundado de prova, para dirimir a controvérsia acerca da existência ou não de nulidade nas prisões dos pacientes. 2. Conclui-se, portanto, que a impetração não passa de mera reiteração de pedido, não podendo, por conseguinte, esta Corte conhecê-lo, sob pena de reapreciar a coisa julgada. Writ não conhecido. É como voto. Colho o voto da desembargadora Lira. Põe na relatora. Como vota o desembargador Carneiro Lima. Acompanha a relatora, excelência. Proclamo o resultado. A primeira Câmara Criminal, a unanimidade de votos, não conheceu da ordem de habeas corpus. Não há mais nenhum processo a ser julgado. Eu indago a doutora Larissa para que nos informe quantos processos efetivamente julgados nesta tarde e noite. 117 processos julgados na presente sessão. Há algum assentamento na ata a fazer? Aliás, eu sou informado, perdão, voltando um pouquinho, pela doutora Larissa, coordenadora da primeira Câmara, de que a ata já ficou pronta, porque aquele problema de assinatura em processos já teria sido regularizado. Então, se Vossas Excelências já quiserem ficar cientes da ata nesta sessão, né, assim já o fazemos e deixamos para aprová-la na próxima sessão, já que apenas nesse momento é que se está tomando ciência da mesma. Mas só para registrar que a ata já está, a sessão passada, né, já está elaborada e será encaminhada devidamente, na forma de praxe, para os gabinetes. Na próxima sessão, poderemos submetê-la à aprovação. Bom, algum assentamento a fazermos mais na... Senhor presidente, Pois não, doutor Cides. eu queria agradecer a receptividade que sempre encontramos aqui nessa colenda Câmara, no nosso Mundus. Agradecer aos servidores, o assessoramento, a nossa segurança aqui constante, e a nossa passagem é efêmera. Somos 24 procuradores criminais para 3 câmaras. Eis a razão pela qual há o rodízio. Não há uma atuação permanente, e um assento permanente. Por essa razão, eu me despeço mais uma vez agradecendo o carinho recebido aqui nesses 2 dias. Nós também agradecemos, né, a contribuição que o senhor sempre nos dá e nos despedimos com um até logo, né? Ou até breve, né? Exatamente em razão do rodízio, esperando contar com a valorosa contribuição de Vossa Excelência durante as sessões. Pessoa profissional admirável, que todos temos muito apreço e carinho. Mais alguma observação, algum assentamento? Não? Muito bem, não havendo mais nada a tratar, agradecendo a Deus por mais um dia de trabalho. Declaro encerrada a presente sessão, desejando uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite a todos.